Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é irmão Wellington. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Kelly e nós vamos trazer esse vídeo aqui com um assunto muito importante, que é sobre o Espírito Santo de Deus. A gente vai falar um pouco sobre o Espírito Santo de Deus, né? E qual é a sua função, qual é a importância que todo cristão deve dar ao Espírito Santo de Deus. Então, um versículo básico que a gente vai deixar para vocês se encontra em João, capítulo 14, no versículo 16, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, e estará sempre convosco. Então, essa palavra, quando Jesus disse que iria deixar o outro Consolador, ele quer deixar bem claro que o Espírito Santo ele está no mesmo patamar de Jesus, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus são uma pessoa só. Então, a palavra Consolador quer dizer Paracleto, né? Em algumas Bíblias vão dizer Paracleto. Quando você pensar nesse nome, você pensa que estão chamando o Paracleto de Consolador, estão chamando o Espírito Santo de uma pessoa que é mais próxima, uma pessoa que fica mais junto de você. Porque Paracleto, na verdade, significa o que é chamado para o lado de alguém, mas traduzido em algumas Bíblias como Consolador e em outras como advogado. Como a minha esposa disse, o Espírito Santo de Deus é o Consolador que sempre vai nos consolar, né? A Bíblia diz que ele é aquele que intercede por nós, um gemido inexprimível na face de Deus. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa muito importante na nossa vida e que devemos também buscar o Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Então, qual é a sua função, né, do Espírito Santo em nós? Nós vimos que o Espírito Santo é aquele que nos capacita a buscar mais a presença de Deus, né, a orar, a ler a palavra de Deus, né, a ter intimidade com o Senhor. Ele, como ele já falou, como o Wellington já falou, ele é a terceira pessoa da Trindade, logo ele é Deus. Então nós temos que falar mais sobre ele, né, nas igrejas, nas pregações que nós ouvimos. Nós escutamos muito sobre Jesus, escutamos muito sobre Deus, mas não escutamos tanto sobre o Espírito Santo de Deus. E devemos falar mais, ouvir mais, né? Porque é muito importante para nós falarmos e buscarmos mais o Espírito Santo de Deus, porque Ele é quem nos dá vida, Ele é quem nos dá capacidade de buscar mais a Deus, Ele é quem nos faz nos arrependermos dos nossos pecados, Ele é quem nos faz sentir mais a presença do Senhor, Ele é quem nos faz sentir mais vontade de buscar o Senhor. É verdade. Então, o Espírito Santo de Deus, ele também, Jesus vai chamar ele de Espírito da Verdade, né? É um espírito que Jesus vai chamar ele, que significa um único e verdadeiro, e só podemos chegar à verdade por meio dele. Então, veja bem, com o Espírito Santo de Deus não tem esse negócio de mentira, de estar mentindo. Não, o Espírito Santo de Deus, ele é a verdade. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele vai andar em santidade com Deus, ele vai andar só em verdade. Que o Espírito Santo não tem esse negócio de mentira, não. Ainda sobre a função do Espírito Santo, nós associamos muito pessoas que estão falando em línguas estranhas, pessoas que estão cantando lá em cima do púlpito e chorando, cantando com aquele fervor, orando com fervor, tendo aquela palavra, né, poderosa aos nossos olhos, aos nossos corações também, porque, né, às vezes ali naquela palavra toda nós traz alegria aos nossos corações. Enfim, nós associamos muito tudo isso a uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, e muitas vezes não é bem assim. Na verdade, não é bem assim, porque o Espírito Santo é quem te dá o dom, né, do Espírito, de falar línguas estranhas, o dom de fazer milagres. E se você aceita Jesus como Senhor da sua vida, você já tem o Espírito Santo dentro de você. Não é basicamente você estar ali falando em línguas estranhas, estar naquele fervor todo
que você só vai ter o Espírito Santo de Deus com você naquele momento ali, não. Se você já tem a paz, já tem a bondade no seu coração, já tem, né, a mansidão, o Espírito Santo de Deus já habita em você. Uma coisa muito importante é sabermos que o Espírito Santo ele habita em nós. Em João 14:17 ele vai falar sobre isso, né? Então nós vamos ver aqui, ó, o Espírito Santo ele capacitou José para interpretações de sonhos de Faraó, capacitou Gideão na liderança, deu força extraordinária para Sansão, falou por meio dos profetas. Então o Espírito Santo de Deus ele já habita em nós há muito tempo. Se nós vimos lá em Gênesis capítulo 1, nós vimos que o Espírito Santo ele pairava sobre as águas quando Deus estava formando a terra e os céus. Então o Espírito Santo de Deus ele vai sempre habitar sobre nossa vida, né? E outra coisa importante é que ele vai nos ensinar e vai vos fará lembrar das coisas. O Espírito Santo de Deus é o nosso professor, é o nosso tutor, para que possamos compreender os ensinos da lei de Moisés, dos profetas e do próprio Cristo. Porque às vezes os discípulos andaram tanto com Cristo e às vezes não entendia o que Cristo estava falando com ele. E o Espírito Santo ele tem esse papel de nos ensinar aqui acerca de algumas compreensões que nós não compreendemos. E vou ler aqui mais ou menos uma base como receber o Espírito Santo. Não tem uma resposta exata para isso, mas o cristão recebe o Espírito Santo no momento do novo nascimento, quando você morre para o mundo e vive para Deus. E se você deseja que ele habite em você, é porque ele já habita. Porque isso explica que você já está aberto a se santificar, a ser separado do mundo. Você já quer sentir algo novo. Nada que a gente faz nos torna dignos de sermos o templo do Espírito Santo, mas todos os dias de nossas vidas devemos buscar a purificação, a graça e o amor, né? É aquela coisa, nós temos que cuidar do nosso templo, né, que é morada do Espírito Santo, do nosso corpo, cuidar de diversas formas, tanto exterior como no interior, principalmente no interior. Na verdade, no exterior também, porque é quando nós devemos mostrar às pessoas, através do nosso comportamento, né, que o Espírito Santo de Deus habita em nós. E uma das coisas que o Espírito Santo também faz, ele convencerá do pecado, do juízo e da justiça, né? Ele é responsável do homem a não pecar, né? Às vezes você está naqueles dias de querer desistir, de não querer ir mais para a igreja. Então o Espírito Santo de Deus é aquela pessoa que vai te animar, é aquela pessoa que vai estar do teu lado, né? É aquela que é a pessoa que vai convencer você do pecado mesmo. O pecado dificilmente alguém admite que é uma pessoa ruim. Dificilmente uma pessoa se descreve como depravada, impura, egoísta, cruel, má, injusta e etc. Porém, o Espírito revela a maldade nas pessoas, né? Porque muita gente acha que a gente, como somos crentes, né? A gente não peca, a gente não faz coisa que não agrada a Deus. Faz sim também. Mas o Espírito Santo, ele vai nos convencer dessas coisas que não agradam, que não se agrada a Deus, né? Então, por isso que nós devemos sempre buscar o Espírito Santo em nossas orações, buscar os dons espirituais, né, do Espírito Santo. Esses dons dados pelo Espírito Santo é muito importante também na vida de um cristão, né? Porque a Bíblia diz: os sinais seguirão os que crêem. Então, se você crê no batismo, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então você é uma pessoa que é temente a Deus, uma pessoa que está buscando a sua melhora e sua espiritualidade vai ficar bem melhor, porque o Espírito Santo, feito eu te falei, ele convence a gente de pecar, ele lembra de
de coisas que a gente não lembra. Ele ensina, né, através da palavra de Deus, a gente entender a palavra dele. Então o Espírito Santo de Deus, ele é muito importante nos dias de hoje, que nós estamos vivendo sobre essa pandemia terrível que está sobre a terra, né? Mas o Espírito Santo é aqueles que nos consola. Então, que nós jejuemos mais, que nós preguemos a palavra do Senhor, né? Que nós oremos mais para ter mais o Espírito Santo do nosso lado, para que ele possa nos consolar quando estivermos tristes, para que ele possa, né, dar aquela luzinha assim de quando estamos no erro, de quando estamos indo para algum caminho que não é certo, para que ele possa nos ajudar sempre a continuar no caminho certo, no caminho que é Cristo. Então fica essa conversa, né, que nós temos aqui sobre o Espírito Santo de Deus, um pouco, né? Se nós formos aprofundar mais sobre esse assunto, tem muita coisa ainda, tem muitos versículos falando sobre o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, né? Então nós ficamos muito agradecidos, né, por você estar aí acompanhando, Por ter assistido até aqui, né? esse relato E já aí a sobre gente o Espírito agradece. Santo. Então que Deus os abençoe, que Deus possa abençoar a vida de vocês, que você possa ter aprendido um pouquinho o que é o Espírito Santo, qual é a sua função, qual é a importância dele em nossa vida, tá certo? E se souberem de mais algumas coisas que a gente não falou aqui no vídeo, coloca aqui nos comentários, né, alguma curiosidade sobre o Espírito Santo, alguma coisa, né, que faça com que a gente busque mais a ele. E coloquem também outros tipos de vídeos, outros tipos de assuntos que vocês querem ver aqui, pra gente trazer pra vocês. Então é isso, galera. Fica na paz e até a próxima, se Deus permitir. Muito obrigada. Tchau, tchau. Fiquem na paz.